O seminário Xirês Patrimoniais vai ser realizado agora, de sexta a domingo, em Salvador, com o objetivo de aproximar o público dos debates sobre o processo de tombamento da Lagoa do Abaeté, ou Abaeté, com I, conforme era falado em Tupi, no Tupi antigo, não é? Uma das lideranças do movimento em defesa do Abaeté é a pesquisadora e membro do grupo de trabalho de patrimonialização do Abaeté, Clara Domingas, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Clara. Tudo bom? Bom dia, Catuara a todos. Eu vi que você veio aqui com o cartaz, dá licença? Deixa Sim. eu pegar aqui o cartaz do seminário. E você insiste em grafar, não é? Abaeté com I, Abaeté. É uma provocação a mais para... Nesse contexto de discussão em torno da defesa do Abaeté? Sim, a gente está trazendo essa carga simbólica, né, do Tupi antigo. Isso é baseado em estudo, né, no estudo do Frederico Adelweis. Ele tem uma produção intelectual que traz uma inadequação do termo Abaeté, né, explicando que o eté é uma grafia que tem um sentido... O Avá, né, é o homem indígena, e o Eté, de valor abalizado. Então ele fala, ele argumenta que o Ité, que tem um sentido de terrível, de assombroso, tem mais a ver, mais adequado com a história do Abaeté. Os contos da lagoa, dos mistérios, né, os causos de terror, de medo e de assombro, que é a Lagoa Escura, e também mais a ver com a mitologia Tupinambá. A mitologia Tupinambá aponta os entes aquáticos, né, os ipupiaras, as ipupiaras, como esses seres monstruosos. Então a gente traz realmente para tensionar, né, para a gente sair daquela versão única, né, para trazer mais um sentido, trazer a herança ancestral para frente, a herança Tupinambá, de Abaeté, de Itapuã, né, que também é outro nome tupi, que são verdadeiros ancestrais do território, né? A pedra que ronca, a pedra de ponta. No Tupi é a pedra mais apontada, né? A mais saliente. Mas é uma pedra que ronca. Então, isso tem a ver com a nossa relação e a nossa vinculação com esses seres encantados, que são vivos, né? Que são entidades vivas. Por isso que eu sou apaixonado pela história. A história é fantástico, né? Porque faz você resgatar e entender muito do que acontece ao nosso redor. Agora, em que uma discussão como essa, em torno do nome Abaeté ou Abaeté, contribui para essa causa, Clara, em defesa da lagoa e, na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários, o tombamento dela, não é? Maria de Xindó, que é uma antiga lavadeira, e ela é também integrante do Grupo Cultural Gandeira de Itapuã, ela fala que a mãe dela dizia: esse lugar tem nome, e se tem nome, tem dono. Já tem dono. Então, a gente está vendo processos de tentar ressignificar, renomear o Abaeté, de trocar o nome, de reduzir o Abaeté a uma lagoa, quando, na verdade, a gente já tem uma compreensão de um sistema ecológico, né? O Abaeté é um sistema de lagoas e dunas. O que é uma restinga? Uma restinga é um ambiente de uma gradiente ambiental do mar. Uma das poucas áreas de restinga que Salvador ainda tem, não é? Digamos que é a última, de proporção significativa dentro do perímetro urbano de Salvador. A última. Está bastante ameaçada também ali, Stella Maris, aquela área toda, né? Bastante ameaçada. Né? Exatamente, porque a gente já compreende a biorregião do Abaeté. E a biorregião do Abaeté não é só a Lagoa do Abaeté. Ela envolve desde a Foz do Jaguaribe até Ipitanga. Então é Itapuã, é Stella Maris, é São Cristóvão, é Mussurunga. Todas essas lagoas estão conectadas. E existe um processo de renomear esses lugares. O Parque das Dunas, por exemplo, ele força, se você olhar no Google, atualmente, você colocar Parque das Dunas, ele está situado onde está o Parque do Abaeté. É um processo que tem a ver com nomear por cima de nomes que já existem. Está aproveitando a polêmica, deixa eu botar uma pimenta aqui. Abaeté ou Abaeté, essa discussão, essa polêmica vem da raiz indígena, de todas as histórias, toda a mitologia que tem ali no entorno. Xirê, por outro lado, já estamos chamando aqui, né, para a cultura afro-brasileira, iorubá. Então temos esses dois grupos étnicos, vamos dizer assim, sempre marginalizados, oprimidos historicamente, sempre fazendo essa construção. Mas tem também uma disputa do simbolismo e uma tentativa de transformar aquele também num lugar de culto para as religiões evangélicas.
há conflitos? É só uma disputa simbólica? No meio disso aí tem também especulação imobiliária? Tem tudo isso junto, né? É uma disputa ontológica, né? De entendimento de vida, né? De vinculação territorial. Esses povos, eles foram expulsos de seus lugares de origem, né? O povo indígena foi praticamente massacrado. A gente tem um marco histórico, se eu não me engano, em 1522, já tem a Guerra de Itapuã, que o Garcia Dávila tentou exterminar toda a população indígena da região. E quando a gente traz os xirês patrimoniais, porque a gente está vendo essa luta do racismo ambiental agora, né, no tempo presente. E esses povos, eles se uniram na resistência. Tem também registros históricos dessa aliança, né, ancestral entre os povos originários e os povos que vieram escravizados de África. E a nossa herança é essa de resistência, né, um território que sempre resistiu. Então, enquanto a cidade de Salvador foi sendo construída com base também nos serviços que Itapuã prestava, né, de produção de óleo de baleia, que servia para a iluminação da cidade, toda a cidade de Salvador, ela dependia de lugares como Itapuã para o seu crescimento. E a urbanização foi tomando aquilo, né, a partir dos anos 70 principalmente, quando os governos militares elegeram o litoral como vetor de desenvolvimento, aquilo inchou de um jeito... E como área de segurança nacional, né, Camaçari, 42 quilômetros do litoral, prefeito era nomeado, né? Exato. Aquilo inchou, né, de moradia e de pessoas procurando o seu lugar ao sol. Isso acarretou expulsão dos povos originários, né, dos povos nativos. Isso acarretou a perda da biodiversidade. E essa ameaça ecológica, ela ameaça também esse sentido de pertencimento, né? Essas subjetividades territoriais, né? Que eram ligadas à solidariedade, à comunalidade. E agora a gente vê muitas seduções capitalistas, né? Capturando os povos, capturando os fazeres, as práticas que já estão bastante descaracterizadas. Então, falar sobre a preservação da Abaeté é falar sobre esse conjunto complexo, né? Que vai de ancestralidade, de religiosidade, até a questão mesmo básica de você perder um ecossistema que a gente precisa para manter nossa qualidade de vida, não só humana, para outras espécies também. E nesse contexto, Clara, no contexto do tombamento da Lagoa do Abaeté, como é que esse seminário Xirês Patrimoniais pode contribuir para aproximar o público exatamente dos debates, das discussões mais relevantes em relação ao tema? Esse é um desafio que a gente tem, né? Agradeço a nossa coletividade por me colocar como representante para falar. E a gente está nessa fala, nessa tentativa de comunicar as pessoas, tentando conectar as pessoas a esse tema. Isso não é novo, né? Isso, como eu trago aqui, é uma história de resistência de décadas, de séculos, né? E na década de 80, já no reconhecimento desse processo de esgotamento do bioma, né? do ecossistema, esse reconhecimento de que as coisas estavam chegando a um ponto irreversível também. Então, aquilo foi começando a trazer um movimento na comunidade de luta pelo tombamento, que começou em 85. Esse é o primeiro pedido de tombamento. Depois veio a APA, depois veio o parque. Então, tem sobreposições de gestões, né, e de decretos que não dialogam entre si. Eles poderiam significar uma preservação efetiva. São concorrentes, além de não serem complementares? Tem choque entre esses mecanismos de gestão? Aparentemente, né? Mas só quando você vai investigar, você vê que é praticamente um conluio, que ali tem um acordo entre município e Estado, e a lei que deveria se sobrepor a todas, que é a Lei Federal de Mata Atlântica, que preserva a Mata Atlântica, porque a Restinga é um domínio da Mata Atlântica, ela não está sendo considerada, né? Nem o Estado, nem o município. Tem muitos problemas em cada decreto desse, em cada legislação que incide na área, né? Em termos estadual, a APA ela está extremamente desatualizada. O plano de manejo dedica o Abaeté à vocação de hotelaria para hotelaria. Imagine. Logo no início, né? O ZEE, né, que é o Zoneamento Ecológico Econômico, que dita como cada zona ali daquela região vai ser usada e ocupada, também está totalmente desatualizada, incoerente com a realidade.
fundiária atual. Então é muito complicado. Em termos municipais, essa legislação não é nem considerada, né? A gente viu a prefeitura em 2022 leiloar, colocar, desafetar e botar a leilão áreas dentro da APA Lagoas e Dunas do Abaeté. Além da conscientização pública, você que faz parte do grupo de trabalho de patrimonialização, não é, do Abaeté, quais outras ações práticas esse grupo tem em mente para preservar, para promover a Lagoa do Abaeté como parte integrante do patrimônio cultural? A gente tem feito caminhadas patrimoniais, porque coloca a pessoa para experimentar com o corpo inteiro certos trechos. Como é uma biorregião muito grande, a gente trata de separar entre diferentes percursos, e cada percurso desse tem um conjunto de conflitos que a gente apresenta de maneira presencial. Então a pessoa tem a oportunidade de viver também as riquezas do Abaeté, os remanescentes de lagoas que ainda estão limpas e vibrantes, e sentir aquele axé vivo. Muda tudo, né? Porque a pessoa se conecta com o problema também. E as ameaças são vistas ali também ao vivo e a cores. E, além disso, essa é mais uma ação, né? Para a gente tentar fazer essa comunicação através de encantamento, do reencantamento. E fortalecer corpos. Essa discussão, não é? Em torno a gente precisa debater esse assunto. Da defesa do Abaeté. Por favor, o seminário está previsto agora para sexta, sábado e domingo, aberto ao público? Aberto ao público, gratuito. Vai ser realizado onde? Na sexta, na sede do Malê de Balé. No Sim. sábado, as rodas de fala vão ser no Arco do Parque do Abaeté. E no domingo, justamente para o público entender essa descentralização, a gente vai fazer um banho de lagoa numa banda que está afastada do Parque do Abaeté, mas é Abaeté, faz parte do sistema do Abaeté, e a gente está lutando para ser incluído no tombamento também, essas conectividades que precisam ser refeitas, né? Porque a gente está falando de um ambiente totalmente fragmentado, e essa fragmentação a gente está perdendo a condição da lagoa em si se regenerar, né? Se manter viva. E também terminamos os xerês patrimoniais com a faixa de rua, com Corina Gol, Mestre Ulisses, Mestre Ana Maria, que são rei e rainhas, griot da comunidade, até a Pedra de Itapuã ancestral. Vai ser um grande evento. Maravilha. Olha aí, parabéns, muito legal. Parabéns, Clara Domingas, pesquisadora, membro do grupo de trabalho de patrimonialização do Abaeté, dando essa força aí para a preservação cada vez maior desse patrimônio fantástico que nós temos aqui em Salvador. Olha, muito obrigado, parabéns, bom dia e até uma próxima, Clara. Muito obrigada também. São 38 anos de atraso e a gente espera que dessa vez a gente consiga fazer um avanço reparatório para esse território e para outros que a gente está em rede. São muitos parques e muitas áreas verdes sagradas de Salvador que precisam de atenção e desse fortalecimento de todos nós. Muito Falou obrigada. E disse, ok. 8h50 agora.